Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com o seu público? Quero aqui novamente desejar aí uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para o seu público e para você também agradecer o convite novamente. Nós é que agradecemos, como sempre. E hoje você fala sobre a importância da leitura, né? Então, né, você viu aí comigo aqui, né, a gente pensando em vários aspectos da língua portuguesa, falamos muito de gramática, vamos continuar aí com as dicas, depois a gente abrir alguma questão aí sobre as linguagens, porque eu acho que, né, para entender quando é mais adequado uma situação ou outra, enfim. Mas é uma questão tão fundamental e tão importante na língua portuguesa que eu vejo que não está se falando nem se fazendo essa percepção corretamente, que é o seguinte: nós estamos já criamos uma ideia que eu possa trabalhar a língua portuguesa, escrever em situações cotidianas, escrever no meu serviço, na escola, na faculdade, nos vestibulares, nos concursos, que eu posso interpretar um texto científico, um texto literário, né, coisas que nós conversamos, texto com função poética, ainda no nosso último encontro, texto com função emotiva, né, são chamados textos literários, enfim, sem eu, pessoa, ter o hábito da leitura. Não há como nós pensarmos que construiremos um escritor, um leitor, sem o hábito da leitura. Então, essa percepção tão fundamental, eu acho que está passando batido. Então, eu gostaria, sim, de fazer alguns comentários exatamente disso, porque não dá mesmo para a gente criar essa perspectiva, que nós tenhamos pessoas oriundas do sistema escolar, por exemplo, sem o hábito da leitura. Eu gostaria de passar algumas questões. Primeiro, né, lembrando que a questão de leitura é a questão da interpretação do texto, a compreensão e interpretação do texto. Não é o decifrar sinais gráficos. E aí nós temos 85% em torno da população como analfabeta funcional, capaz de interpretar ou produzir um texto simples. E isso não é uma questão apenas escolar, é um problema ligado a esse hábito, o hábito da leitura. O hábito da leitura que se cria como? Se cria com uma criança ali no ventre, né, que nós lemos para a criança, ela ainda dentro do ventre, para ela até acostumar com a voz dos adultos em torno dela, isso vai acalmá-la. Quando ela reconhecer essa voz, depois de nascida, ela vai se sentir sempre tranquila, e depois de nascida eu continuo lendo para ela. Ela vai crescendo, eu vou lendo e mostrando as figuras, interpretando os personagens, sempre numa leitura participativa do pai e da mãe, e uma leitura como exemplo, pai e mãe que leem, criam filhos leitores. Do contrário, não. Isso foi dito pelo Instituto Ethos, Instituto de Participação Social. Numa pesquisa deles sobre bibliotecas municipais, chegaram à conclusão que 100% de adolescentes são formados em famílias de 100% de adolescentes leitores são formados em famílias de leitores, 100%. O exemplo do pai e a mãe. Uma criança é boba. Faça uma coisa. Ué, por quê? Porque é boa. Ué, mas você não faz. Você quer que eu leia porque é bom, mas você não faz. Se é bom, porque você não lê? Muito bem. Eu lendo para a criança, lendo na frente da criança. A criança vai para a escola. Esse hábito é também desenvolvido com bons textos, né? Porque é um pecado também em escolas e famílias. Todo texto para criança é bom porque é para criança. De jeito nenhum. Né? 80% do mercado editorial das editoras é ligado ao livro infantil, dá muito dinheiro, vendo para a escola, para estado, para município. Então, eu faço livro infantil de monte. Nem todos têm qualidade, eu tenho que ter qualidade. Eu sempre falo, não trata a criança como mini idiota. A criança é criança, ela tem muita perspicácia. Você trata a criança com coisa ruim, ela percebe. Dê sempre coisas de qualidade. E esse hábito, a escola vai fortalecendo, vindo da família. Aí, consequentemente, ele, na escola, começa a aprender os diversos tipos de texto, né? O texto literário, a história em quadrinho, o texto com função referencial, o texto informativo, o conto. Aí, quando vai para o ensino médio, já aprende a estrutura da nossa literatura brasileira, o estudo de literatura e tal. Na verdade, o que acontece no Brasil hoje não é nada disso. O aluno passa
a infância dele, muitas vezes sem ler nada, né? O texto só aparece em provas, perguntas, ou seja, uma coisa chata do texto, né? Ele só vem para perguntar coisas, não é o texto que ele leu quando criança, ele se divertiu, falou de coisas que ele gosta, né? Livros, sim, a gente tem que dar para a criança livros que falem de coisas ligadas ao cotidiano dela, à vida dela, enfim. Ela não vê nada disso. Vai para o ensino médio estudar literatura sem nunca ter visto um texto na vida, literário. Aí começa estudando barroco, arcadismo, cai no romantismo, a professora dá um trabalho ali, o professor, de faça um texto, uma análise sobre a Moreninha. O primeiro texto literário dessa pessoa vai ser um texto do século XIX, numa linguagem não difícil, que muitas vezes os jovens falam, não é difícil, nem complicado, é uma linguagem do século XIX. Se eu chegar no século XIX falando internet, blog, a linguagem estranha é a minha. É a linguagem do século XIX para adolescentes do século XIX, um texto, né, muito açucarado, muito cheio. Se eu não sei nada disso, eu leio esse livro achando que é para mim, eu, adolescente do século XXI, claro que eu vou achar um texto chato, cansativo, e vou falar, não gosto de livro, o texto é chato. Você começou errado, você começou com a Moreninha com uma percepção de que é um livro para você, não é seu primeiro texto, não era nunca para ter sido, era para seu primeiro texto ter surgido no ventre. Então, isso cria uma multidão de não leitores analfabetos funcionais que tem grande dificuldade de produzir texto e interpretar texto, vai ter uma vida profissional muito complicada, educacional também. É importante, então, que nós tenhamos o hábito da leitura. Por quê? Tentando ser o mais resumido possível, porque as vantagens são enormes. Mas a leitura, ela aumenta o meu vocabulário, ela me fornece mais palavras. Das 360 mil palavras, mais ou menos, no dicionário, a leitura vai me oferecer 80% delas, porque 20% das palavras do dicionário eu uso no cotidiano. 80% são palavras de texto escrito. Então, eu só aumento o meu vocabulário se eu ler. E para que eu preciso de vocabulário maior? Para me expressar melhor, para poder passar o que eu penso no texto dissertativo, o que eu penso numa conversa, o que eu quero. Há uma pesquisa que boa parte das brigas são causadas pelo não entendimento, eu não consigo me expressar. Eu tenho a palavra aqui, ou melhor, eu tenho o que dizer, mas não sai porque eu não tenho a palavra. Aumentar o vocabulário permite que eu me expresse melhor. Aumentar o vocabulário evita que eu fique repetindo palavras, por exemplo, se eu vou fazer um texto dissertativo, numa prova, numa faculdade. Aumento de vocabulário me permite que eu conheça sinônimos, então eu posso trocar uma palavra por outra, porque eu estou repetindo palavras. Aumento de vocabulário me permite conhecer também a palavra como ela se escreve. A leitura me permite uma melhora de ortografia, porque eu vou ler a palavra tantas vezes escrita da forma adequada que meu cérebro registra, aí quando eu for escrever, eu sei qual é a forma adequada. A leitura é um exercício para quem vai trabalhar texto na escola, uma prova, um concurso. Por quê? Porque é um treino, né? Ele vai estar lendo um texto que depois, quando cobrarem dele coisas desse tipo de texto, ele já se acostumou lendo em casa, lendo por diversão, que é a questão fundamental dessa questão do hábito da leitura, a diversão. A leitura transforma o meu pensamento numa coisa chamada pensamento ordenado, porque a leitura ela se desenvolve em partes, né? Partes do texto vão se estruturando um depois do outro, fazendo um todo. Ordenar meu pensamento me permite que eu resolva soluções de maneira mais organizada, resolva problemas de maneira mais organizada. Eu estou com um problema, eu penso, olha, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo e pronto, resolvo. Quem lê pouco, quando tem que resolver uma coisa com muitas etapas, se perde. Ele vai um pouco para lá, um pouco para lá, um pouco para cá, para lá, um pouco para lá, e não chega a lugar nenhum. Leitura aumenta a minha criatividade, porque quando eu leio, eu crio imagens. Eu leio um rapaz parado em frente a uma mansão, eu imagino esse rapaz, essa mansão, e essa imagem não existe. Ela é uma criação dentro do meu cérebro. Isso faz com que eu aumente a minha criatividade pela criação. Qual é a vantagem de ser mais criativo? As empresas querem muito pessoas mais criativas porque pessoa criativa resolve problema. Um problema que ninguém nunca teve, se aparecer naquela empresa, aquela pessoa cria uma solução. Ela resolve problema.
Pessoas criativas numa prova esquecem uma fórmula, vão por outro caminho para resolver aquela questão. Criatividade ajuda muito na vida cotidiana. Eu crio soluções de maneira mais fácil. Além do mais, a leitura, ao criar imagens, vai trazer para a gente uma coisa muito interessante, que é a coautoria. O cara escreve, eu interpreto do meu jeito. Eu interpreto um rapaz na frente de uma mansão, eu imagino de um jeito, eu crio de um jeito, meu vizinho cria de outro. Cada um tem a sua relação com o texto. Isso que é legal da leitura. Cada um tem sua relação pessoal com o texto. Como eu falei com o texto em outro encontro nosso, os textos que têm sentimentos. Cada um lida com o texto com sentimento de acordo com a sua história de sentimentos. Então, o texto tem essa vantagem de cada um ter a sua interpretação. Por isso, a famosa frase: eu vi o filme, eu vi o seriado, mas o livro é melhor. Quem falou isso é porque leu o livro e viu que o livro, primeiro, tinha mais detalhes do que a adaptação para o cinema ou o seriado. E eu imaginei a história de um jeito que eu prefiro do que aquela imagem que o diretor criou. O meu vizinho tem a criação dele, que ele também prefere a dele, do que o diretor criou. Então, a leitura é muito mais interessante que o filme, porque o filme é uma imagem a todos. E na leitura, cada um cria a sua imagem. E se eu crio coisas dentro do cérebro, eu tenho que lembrar uma questão neurocientífica. A leitura, ela estimula os meus neurônios, que nascemos com eles, mas inativos, e eles precisam ser ativados por aprendizado, porque só sabemos mamar quando nascemos. Então, tudo que é aprendizado é bom para estimular meu cérebro, isso é a dica. Precisa ir dar uma estimulada no cérebro? Faça coisa nova, faça um caminho diferente para casa, use relógio na mão diversa, aprenda um jogo, faça coisas diferentes. Isso é importante para criar sinapses no seu cérebro, criar ramificações químicas por onde vão trafegar informações. Quanto mais eu criar, mais eu posso processar informação. O processador do cérebro não queima como o do computador. O do computador, se eu acessar, usar muita informação processando por ele, ele queima. O meu cérebro, como são sinapses, quanto mais eu crio, mais eu tenho capacidade de aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho capacidade de aprender. Não existe isso, a cabeça dele está lotada de conhecimento. Quanto mais eu aprendo, meu cérebro cria mais capacidade para eu aprender. Isso significa que aprendizado melhora o meu cérebro. Leitura, eu estou lendo, eu tenho que decifrar a letra, eu tenho que juntar aquelas letras, formar uma sílaba, formar uma palavra, juntar uma palavra com outra, tudo isso o cérebro sendo usado. Eu crio uma sinapse para uma palavra que eu escuto, entendo, uma sinapse. Eu falo, quando eu preciso, outra sinapse. Eu leio, entendo, outra sinapse. Eu escrevo, uso no meu texto escrito, 4 sinapses para uma palavra que eu ouço, que eu falo, que eu leio, que escrevo. Vou juntando palavras, vou criando uma imagem, uma ideia, um conteúdo com aquelas palavras. Tudo isso é um processo cerebral. Resumindo, a leitura é corretamente chamada, a partir da década de 90, que a gente acessou mais as informações do cérebro, a leitura passou a ser chamada de musculação para o cérebro. Nada estimula mais seu cérebro. Você fica, digamos, mais inteligente, não gosto dessa palavra, sem dúvida lendo. Seu cérebro trabalha de forma mais azeitada. Você vai fazer uma questão de matemática, você vai fazer a questão de matemática mais fácil e mais rápido, porque o seu cérebro tem melhor tráfego de informações. Leia mais. E, para terminar, o que é a leitura daquele texto que mandaram você ler, Machado de Assis? Leia o que você gosta, procure textos que lhe são interessantes. Lê a primeira página, gostou? Lê a segunda, gostou? Lê a terceira, não gostou? Para. Leia o que você gosta. Não caia na coisa da crítica. Você está lendo um texto menor ou melhor, você tem que ler Machado de Assis. Às vezes, a gente tem que avançar. Se você lê um texto aqui, você chega a um outro texto mais complexo ali. É um processo que você desenvolve. Qualidade é uma coisa que você descobre. Qualquer leitor que começar qualquer leitura, um dia chega no Machado de Assis. Vai perceber, não porque mandaram, mas vai perceber que é um grande texto. Então, a leitura, essa leitura tão necessária, envolve o gibi, envolve receita de bolo, envolve qualquer coisa que agrade a pessoa.
Leitura informativa é muito bom porque aprofunda a informação, mas mesmo essa, não é só essa. Eu gostaria muito que a pessoa estivesse lendo qualquer coisa, sem preconceito. Vai ser fundamental para melhorar o desempenho dela em língua portuguesa, para melhorar o desempenho dela profissional e estudantil por um cérebro mais esperto, vai melhorar a vida privada e pública porque vai se expressar melhor. Leitura é fundamental, não podemos abrir mão dela, mas não essa leitura cobrada, com o dedo no nariz da pessoa. É essa a sugestão. Procure, vá onde tem livros, gibis, revistas, folheie, mexa, se aproxime de um texto. Quando você gostar desse texto, leia, por prazer, goste, crie esse hábito, não um hábito obrigatório, mas o hábito que você faz porque gosta. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a vida do seu sobrinho, do seu filho, se você der um livro para ele, para você sentar no chão com ele, ler junto com ele, não é dar, é ler, curtir, mostrar que é legal. Você pode estar mudando a vida do seu filho. E você pode estar mudando a vida da sua tia, da sua avó, porque pesquisas não têm certeza absoluta, mas há pesquisas que indicam que mal de Alzheimer e mal de Parkinson podem ser causados por neurônios inativos. Eles parecem que têm mais preferência para serem atacados os neurônios inativos. Então, parece, quanto mais eu tenho neurônios estimulados, sinapses, eu sou menos sujeito a doenças neurodegenerativas. Então, talvez um livro para nossa tia ou nossa avó também previna a pessoa de ter o mal de Alzheimer. Você vê, a leitura tem tantas e tantas vantagens que não podemos imaginar uma vida, uma pessoa, uma população, uma civilização sem o hábito da leitura, o prazeroso hábito da leitura, que é prazeroso. Inclusive lendo Gibi e Mônica. Mais uma vez, eu falei muito, mas eu acho que era preciso para essa questão da leitura. É isso. Bacana a sua explicação, Márcio. Como sempre, dá para ficar boquiaberto. Nós É agradecemos. só uma coisinha, né, dos quatro. Assim, eu tento, vocês que estão bravos comigo do tempo, eu tento pôr esse elefante na caixinha, mas é complicado. Algumas coisas acabam extrapolando um pouquinho. Mas para convencer, né, se a gente aqui sai com alguém convencido de passar em algum lugar, pegar um gibizinho e ler, olha, valeu muito, vale muito o nosso trabalho, porque, como eu falei, a gente pode estar mudando a vida dessa pessoa. Para muito, mas para muito melhor mesmo. Com certeza. Legal, Márcio. Obrigada, então. E até o próximo. Obrigado, eu agradeço a enorme paciência que você e o seu público têm tido aí comigo. Tchau. Muito obrigado.